Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. E saindo, foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, os achou dormindo de tristeza. E disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Nós dissemos, texto conhecido, culto esse específico para nós lembrarmos os pedidos de orações, como igreja, recordarmos os irmãos aflitos, aqueles que precisam da lembrança da igreja, de oração, para que os abençoe, para que os conforte, talvez, seu leito de doença. E nós separamos um breve momento para uma pequena reflexão. Esse texto que nós conhecemos como o jardim do Getsemane, ou a oração do Getsemane. Todos nós conhecemos a história muito bem. Jesus aqui, a ponto de ser poucos instantes antes de ser traído, antes de ser entregue, por Judas, ali naquele lugar, ele, como diz o versículo 39, era de costume estar lá. Sendo ele Jesus, sendo ele Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus homem, ele tirava momentos para orar. Como exemplo para os seus próprios discípulos, para que esses discípulos, uma vez entendendo a importância da oração, passassem isso para a igreja. Ele deveria ser criada um pouco mais adiante. E é interessante que, de costume, ele ia àquele lugar, e os discípulos oravam. E chegando ali, ele orienta os discípulos: olha, orem, para que vocês não entrem em tentação. Jesus, ele o tempo todo, sabia o que ele estava prestes a passar. Jesus, ao contrário do que alguns entendem, Jesus não foi pego de surpresa com tudo que aconteceu. Alguns ainda conseguem interpretar aqui que Jesus foi apanhado de surpresa, ele não esperava que a sua pregação levasse ele ao fim dele. Não, Jesus sabia quem seria o traidor, ele sabia de tudo. Todo o plano. Esse era o propósito, esse era o plano. E ele chama os discípulos para entender, para aprender com ele na prática. Ó, vocês não fazem ideia do que está acontecendo. É claro que, ao escrever o livro, o escritor ele traz com as palavras mais simples, mais fáceis de entender possível a história. Mas nós podemos analisar com a nossa mente, com o nosso entendimento do que aconteceu aqui, que Jesus ele não falou só isso. Ele falou: olha, está por vir aí muito bom. Está por vir aí algo que vocês não esperam. Vocês vão passar por momentos que vocês vão querer desistir. Então, olha, para que vocês não caiam no processo. Vocês vão passar por momentos que vocês vão querer ir embora. Tudo isso que vocês viveram, tudo isso que vocês vivem, tudo que eu sou para vocês vai acabar. Por um instante vocês vão esquecer de tudo. Orem. Por isso, orem. Eles ainda não estavam com a mente aberta para isso. Então Jesus ele se afasta. É claro que
Jesus ele chama esses homens para junto de si ali naquele momento de tanto sofrimento, de tanta angústia, de saber tudo isso, tudo que ele iria passar, mas mesmo assim, ele se afasta para ter um momento só dele por Deus. Só dele. É importante quando a igreja se reúne e ora juntos, a famosa oração ao vivo, é por isso que a nossa forma de cultuar ela é tão magnífica que enquanto um ora, os outros em silêncio ouvem e comungam com aquilo que o outro ora. Essa é a essência. Enquanto eu oro, os irmãos ouvem e comungam comigo o que eu peço, o que eu agradeço, eu oro. Mas existem aquelas coisas, existem aqueles detalhes que eu trato individual. Aquilo que os discípulos poderiam entender e que eles poderiam ouvir, tudo bem. Participou ali com ele, mas agora ele se afasta. E olha só a oração que Jesus faz. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Imagina se os discípulos ouvissem Jesus falando isso. Ali na hora. Pai, Senhor, o senhor desistiu? O senhor chegou até aqui e não está querendo ir mais, não? E tudo que o senhor disse? E tudo que o senhor predisse que aconteceria? O senhor está abrindo mão agora? Como assim? Passa de mim esse cara. Só que ele termina a oração com tudo. Não faça a minha vontade. Meus irmãos, eu já ouvi alguém dizendo que Jesus ele desiste da missão. Eu já ouvi alguém interpretando que Jesus ele se entregou aqui, ele desistiu, ele pediu para Deus parar a obra, para cancelar. Não, eu não quero isso mais não. Eu sinto dor, eu sinto cansaço, eu sinto fraqueza. Jesus era idêntico a nós. Esse corpo frágil. Jesus ele não tinha pecado, ele não tinha o mal do pecado. Isso ele não tinha. Mas o corpo carnal, as dores, a deficiência carnal era a mesma coisa, ele era homem. Ele abriu mão de todo o poder que ele tinha para experimentar a nossa dor. Não tinha pecado. O mal do pecado não estava nele, ele era 100% homem. Nós cremos. Então, sim, o homem, Jesus, teve medo. O homem, Jesus, achou que seria muito o que ele iria passar. Com certeza. O homem, Jesus. Mas, esse mesmo homem, Jesus, abriu mão da sua vontade e disse ao Pai, não se faça. É muito sofrimento que eu vou passar. O que eu vou passar, eu sei que é muito sofrimento. Eu sei agora o que é dor. Eu sei agora o que é sentir fome. Eu sei agora o que é ser desprezado. Eu sei, agora eu sei. E tudo que virá vai ser muito pior. Mas contudo, faça a vontade. Jesus, muito mais do que a própria oração do Pai Nosso, às vezes alguém fala, né? A oração do Pai Nosso é um modelo de oração para nós. Essa aqui é o modelo de oração. Nós temos a nossa vontade, nós temos a nossa fraqueza. Nós olhamos para o desafio e falamos, não vou conseguir, Senhor. Não vou conseguir. Mas faça a tua vontade. E muito mais do que pedir a Deus para fazer a vontade dele, é aceitar a vontade de Deus. Aceitar. Porque às vezes nós oramos e oramos intensamente, fervorosamente, para que Deus faça a vontade dele. Mas quando a vontade dele vem, eu não quero. Quando a vontade de Deus não faça, eu não quero. Eu quero a vontade de Deus, mas eu quero que a vontade de Deus se ajuste à minha. Aí não funciona. Aí não dá certo. E aqui nós temos o versículo 43 e 44, e em alguns manuscritos não constam, né? Inclusive, o livro de Marcos não tem esses dois versículos, mas aqui fala que ele apareceu um anjo do céu que o confortava.
O próprio Jesus precisou de consolo naquela hora, de tanto sofrimento, de tanta angústia, que ele sabia, ele tinha certeza do que ele ia passar. Ele sabia que ele ia morrer, você imagina. E fala que aconteceu que o seu suor se transformou em gota de sangue caindo sobre a terra. Imagina o sofrimento. Existem alguns estudiosos da área de medicina que explicam toda a química, a física e o que aconteceu aqui que Jesus suou o sangue. Tanto sofrimento, o peso daquele fardo, a angústia, tanto tamanho, suou gotas de sangue. Não era medo, não era medo, mas era a aflição de um homem, sabendo que iria morrer, por quem não merecia, sabendo que iria sofrer, e não foi só a morte. Teve todo um trajeto de sofrimento antes. Teve todo um sofrimento. Tudo isso para desacreditar o plano perfeito de salvação. E aí, no finalzinho aqui, quando ele volta, ele tem essa oração com o Pai. Ele pega a sua vontade, mas deixa para que Deus escolha o seu futuro. Ele volta e encontra o discípulo. E ele pergunta: por que está dormindo? Levantai-vos e orai para que não tereis tentação. Ele está falando: olha, que vem aí a pegar vocês. O que vem aí, se vocês não estiverem preparados, vocês vão desistir. Sabe, irmão, essa palavra é para nós hoje. Para nós hoje que cremos em Jesus, o aceitamos como nosso Salvador e Senhor, mas que às vezes por um leve momento parecemos estarmos dormindo, tirando um cochilo como os discípulos estavam. Em um momento em que a terra geme pedindo a volta de Jesus, em que sinais estão aí para que todos vejam que as profecias bíblicas se cumprem, e é necessário um despertar agora, como nunca houve antes da igreja, da verdadeira igreja, para cumprir a nossa missão, que é pregar o Evangelho. E às vezes parece que estamos dormindo, nos distraímos com o provável sofrimento que nós olhamos ali na frente. Peraí, parece que havia uma censura, parece que havia uma perseguição. Peraí, como assim? Eu não quero, eu estou com medo. Sabe, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? Olha, orai. Orai. Orai para que vocês não desviem na hora errada. Quer dizer, hora nenhuma é hora de desfalecer. Mas vai chegar um momento em que nós seremos ainda mais cobrados. Será exigido de nós aquela viver ou morrer, né? A famosa frase. A escolha é sua. Você nega ou você morre? Talvez a nossa geração não passe por isso no Brasil. Graças a Deus vivemos uma liberdade tremenda, mas existem países que por muito menos. A vida é ceifada e pessoas têm que decidir isso. Hoje já acontece. Em vários lugares. O que Jesus deixou para os seus discípulos era: olha, infelizmente parece que eu estou indo e vocês não estão preparados ainda para o que vem. E quando ele morre, nós vemos a loucura que os discípulos ficaram. Jesus teve que se provar vivo de diversas formas para que os seus próprios apóstolos acreditassem. Incrível. Mas é assim como nós. E esse texto, essa oração, ela nos traz um despertar. Porque tudo que Jesus passou, ele já tinha falado para os discípulos. Nada foi ocultado a eles. Jesus, ele não, tudo aquilo que ele passou, os seus julgamentos, toda a farsa, a trama,
para que Jesus fosse levado à cruz e tudo mais, ele já tinha previsto aquilo tudo. Em outras palavras, Jesus já tinha dito: olha, eu vou morrer, eles vão me matar, mas eu preciso que eu estejam preparados para isso. Ele não falou com essas palavras, senão os próprios discípulos teriam entregue ele. Não, só está ficando louco, então vai de uma vez. Não. Jesus falou, mas em outras palavras. E eles não entenderam. Jesus tem falado conosco. A Bíblia é a última palavra de Deus para o homem. Jesus foi a última palavra de Deus para o homem. Tudo que veio depois, dizendo que era uma terceira, uma quarta, uma quinta revelação, tudo é exílio. Plano fechado, Jesus, são as últimas palavras de Deus. Está tudo. Nada que irá acontecer deve nos pegar de surpresa. E a palavra de Deus está aqui para nos alertar. E o alerta, a igreja recebe hoje. Ora, para que não caiam no ponto, né? Porque hoje é uma grande arma que hoje não, sempre usou, mas hoje muito mais. Uma grande arma que tem é a própria mídia, é mentiras. Graças a Deus hoje nós temos outras fontes além da abençoada da televisão. Nós conseguimos consumir mais coisas fora daquilo que o sistema nos traz. Mas que nós possamos estar despertos, estarmos orando, não tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã, ou às vezes nós perdemos o foco demais. E Jesus disse que já estamos no seguinte: orem para que o espírito de vocês esteja preparado. Jesus morreu, nós sabemos. Logo aqui à frente nós vemos a negação de Pedro. Que a igreja não seja pega de surpresa com tudo que está vindo por aí. Nossa grande arma é a oração. Não só uns pelos outros, mas pelo governo instituído, pela sociedade, para que Deus ainda em tempo abra os olhos. E quanto mais for possível, ele tenha liberdade e entusiasmo, nem vontade de cumprir essa missão. E todos aqueles que ao nosso lado merecem, sem conhecer o Evangelho, podem ser cobrados de nós. Podem ser cobrados da igreja. Por que aquela pessoa partiu, às vezes tantos anos ao nosso lado, e não ouviu o Evangelho. Possamos orarmos sempre, para que nós estejamos prontos. Amém.